Jornal da Câmara continua a série especial sobre os escritores de Porto Alegre e hoje nós recebemos uma autora que tem obras premiadas e bastante conhecidas do público gaúcho. Cíntia Moscovici, bem-vinda ao Jornal da Câmara. Muito obrigada, Poliana. Me sinto bem-vinda mesmo. Cíntia Moscovici nasceu em Porto Alegre em 1958. Jornalista e mestre em teoria literária, a escritora publicou 6 livros individuais e participou de diversas coletâneas. Cíntia, para a gente começar a nossa conversa, começar pelos gêneros da tua obra, basicamente conto e romance. Conto e romance. Conto e romance porque primeiro eu iniciei com conto, né, que me pareceu a forma mais sedutora de escrita. E porque eu frequentei a oficina do Assis Brasil na PUC, nós temos a oficina de expressão literária na PUC, e eu frequentei e ele trabalha com conto. E eu descobri assim que se a gente trabalhasse com o conto e dominasse a forma do conto, a gente poderia trabalhar com qualquer outra forma contística, literária, na verdade, né? E então do conto, automaticamente eu migrei para o romance e eu tentava, né, minha vida inteira, antes de começar a fazer prosa, eu fazia poesia. E era uma poesia horrorosa, né, e eu tinha certeza que era horrorosa. Por isso que eu não me dedico à poesia, apesar de, em determinados momentos, ter vontade de escrever poesia. E crônica também, crônica é uma coisa que eu acho extremamente difícil, né. E então eu prefiro realmente a prosa de ficção nesses dois gêneros, o conto e o romance. Mas a poética aparece no conto também. Exatamente isso, a ideia da poesia, tu podes te valer dela dentro da prosa de ficção, dentro do conto, né? Aquilo de tu aproximar ideias que são contrastantes, que poderia ser alguma coisa que seria usada na poesia naturalmente, tu pode fazer isso na prosa. Então, e é justamente isso que é sedutor dentro do conto, dentro do romance, né? A liberdade estilística que tu tem trabalhando com a linguagem. E trabalhando com o português, que é uma língua muito rica. O Reino das Cebolas, primeiro livro da autora, foi publicado em 1996. No mesmo ano, a obra foi indicada ao Prêmio Jabuti. Eu fiquei durante muito tempo surpresa, né, primeiro por ter conseguido lançar um livro. E foi um livro lançado com o aval da Prefeitura de Porto Alegre. Foi pelo FUNPROARTE, da Secretaria de Cultura. E eu obtive, então, patrocínio pleno desse primeiro livro, O Reino das Cebolas. E eu fiquei muito inquieta, assim, né? É uma coisa muito engraçada. Sabe aqueles cachorros que latem quando passa o carro, e quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer. E assim eu me sentia perdida quando eu lancei esse primeiro livro. Ele foi indicado ao Jabuti, ele teve resenhas em todo o país e sem dúvida nenhuma é uma coisa que alavanca, né? Porque eu conheço vários autores que são autores de um livro só, lançaram o primeiro livro e não conseguiram ir adiante. Não conseguiram ir adiante porque não conseguiram amealhar público suficiente para ler e para criticar a obra, né? O autor não vive sem o seu leitor. Então, para mim foi um grande susto, mas também foi um grande impulso, né? A indicação ao Jabuti, essas várias resenhas positivas, foi um impulso para seguir na carreira. Foi um impulso para reunir mais público ainda. Como é que tu avalias o teu público hoje, depois de tantas obras lançadas? Passados, eu acho que eu estou com 15, 17 anos de carreira agora. Eu tenho um público, claro que para mim é um público ainda muito pequeno. Mas não é tão pequeno assim, eu tenho certeza que não é pelas manifestações que eu ouço. E é um público que é bastante variado, é um público muito variado. Não são só homens, não são só mulheres, não são só jovens, não são só velhos. Felizmente eu consegui atingir uma gama muito grande de leitores e leitores, vamos dizer assim, mais especializados, né? Leitores que são capazes de ler e ter um amplo entendimento daquilo que leram.
Principalmente a gente está falando de leitor de conto, né? Os leitores de conto são leitores obrigatoriamente mais preparados, vamos dizer assim, porque conseguem ler o que faz o conto ser o conto, né? Ler o que falta, o que não está lá também. Claro, o leitor do conto é justamente isso, Poliana. Tem que ler o que não está lá, tem que ler aquilo que está só sugerido. Então não é um leitor ingênuo que de primeira viagem, é um leitor mais preparado, que consegue vislumbrar aquilo que é sugerido pela história que se conta. E das tuas temáticas? Depois tu vais para a narrativa longa com Duas Iguais e depois de novo com Porque Sou Gorda, Mamãe. Isso. São temas polêmicos, né? Como é que tu lidas com essa temática? Bom, assim, quando eu comecei a escrever prosa de ficção, que foi numa oficina que eu fiz com o falecido Sérgio Cortes, depois automaticamente eu pulei para a oficina do Assis Brasil, eu logo entendi que eu tinha que ter uma temática, que eu tinha que ter assuntos que interessassem as pessoas. E não necessariamente fossem os assuntos do meu dia a dia. Então, no primeiro conto, que depois foi nele que eu me baseei para fazer o livro Duas Iguais, nesse primeiro conto eu já encontrei assim, duas situações que eram boas, vamos dizer assim, para desenvolver histórias. Que eram a situação do homossexualismo feminino, que era uma coisa que tem um protagonista e um antagonista, e essas duas meninas, né, que se apaixonam e namoram num colégio israelita de um centro urbano, não necessariamente Porto Alegre. Então, a distinção, o tema, vamos dizer assim, anormal ou estranho, eu tinha ele repetido 2 vezes, né? E eu segui por aí. Claro que houve uma grita muito grande, né? Principalmente da família, né? A mãe não gostou nem um pouco, meu marido, né, disse que tá bem, mas mesmo apesar dessas discussões, eu entendi que tu escritor, tu não pode te limitar nem pela censura alheia, nem pela tua autocensura. Tu tem que ter liberdade plena no ato de criar, senão tu não cria, né? E logo depois, então, eu fui para os temas não tão, vamos dizer assim... Tão tabu, tão trepidantes, né? Porque também eu entendi uma outra coisa, né? Que é fundamental, que o tema pouco importa, importa a forma com a qual tu escreve. Então eu fui para temas engraçados, como a gordura, né? Que eu acho extremamente trágico, mas também muito engraçado. A gordura é uma coisa trágica e engraçada. E depois eu sempre estou procurando assim, várias situações em que existem pessoas fazendo alguma coisa. Uma costureira que costura, uma empregada que cozinha, sei lá, uma avó que cuida dos netos. A mim me interessam essas coisas que as pessoas fazem assim, cotidianamente. Passada essa barreira do parecer autobiográfico, normalmente as pessoas, o público em geral e as pessoas mais próximas ainda mais têm essa questão sensação. De que o escritor, tudo é autobiográfico. Mas o que do autobiográfico fica na tua obra? Bom, primeiro isso eu custei a entender. Mas por que as pessoas acham que quando eu escrevo sobre meninas homossexuais é a minha vida? E por que quando eu escrevo sobre um cego acham que é a minha vida? Tu sabe por quê? Eu descobri. Porque o narrador em primeira pessoa, aquele eu que a gente usa, gera uma empatia imediata entre o leitor e o autor. E existe um vínculo de confiança muito grande entre autor e leitor. E o leitor passa a crer que tu está falando para ele diretamente, né, de coração para coração. Então daí essa confusão entre o autor e o narrador. E tu me pergunta quanto de autobiográfico fica nisso. Eu vou te responder, não vou te responder diretamente, mas eu vou te citar um autor israelense que eu acho maravilhoso, o nome dele é Amos Oz. É um pacifista, é um escritor maravilhoso. E ele escreveu vários livros, ele está vivo, felizmente, e ele escreveu um livro chamado De Amor e Trevas, no qual ele inicia fazendo considerações sobre o ato de escrever e justamente sobre isso, quanto da biografia do autor fica naquilo que ele escreve. E ele diz uma coisa assim, até meio intransigente, ele diz assim, que o leitor que fica procurando na obra do autor traços do próprio autor não é um bom leitor. O que interessa realmente, diz ele, é a relação do leitor com o próprio texto e não do leitor com o autor da obra.
Isso ele diz no momento. E ele diz uma outra coisa ainda mais interessante, que tudo que se escreve é autoficcional, é autobiográfico, porque todos os assuntos sobre os quais tu escreve passou por ti. Tu é a grande, para usar um termo acadêmico, tu é a grande mediadora entre o mundo, o papel e os teus leitores, né? Então ele diz assim, ele diz que mesmo se ele fizesse escrevesse um hipotético romance entre a Madre Teresa de Calcutá e o Henry Kissinger, mesmo assim seria biográfico. Por quê? Porque a história partiu dele. Nada sai de ti que não te revele. Perfeito. Tu falaste de termo acadêmico. Tu também tens uma carreira acadêmica, né? Tem. A tua formação como escritora, como autora, passou pelas oficinas e pela academia também? Pela academia. Quando eu fiz vestibular, eu fiz os 2 vestibulares. Jornalismo, no qual sou formada, sou jornalista, e eu fiz letras também. Só que eu não concluí. E quando eu fiz a oficina de criação literária, isso foi em 95, o professor Assis Brasil, Luiz Antônio de Assis Brasil, me disse, olha, tu não pode sair aqui da PUC, tu tem que fazer o teu mestrado. Aí eu achei que o que tinha a ver uma coisa com a outra, né? Mas tu logo vai entendendo que para tu ser um autor, para tu assumir a carreira de autor, tu não pode ser uma inocente, tu não pode ser uma ingênua, tu tem que estar informada acerca das coisas. E como ele seria meu orientador e como eu queria escrever sobre a oficina de criação literária, que acabou sendo o meu material de estudo, eu fiz meu mestrado dentro da PUC e foi uma coisa que me deu muito prazer, né? Claro que tendo o professor Assis como meu orientador, mas convivendo com um corpo de professores maravilhoso que tem a pós-graduação da PUC ainda hoje, com os colegas também muito bem preparados. Foi essa tua experiência com o Assis que te motivou a ter a tua própria oficina? De fato o Assis legou muita coisa a muita gente, né? Várias pessoas que estão em atividade no Rio Grande do Sul, no Brasil, com literatura, estão por causa do Assis, pelo estímulo que o Assis deu. E eu, como fiz o meu mestrado focado em criação literária e em oficina de criação literária, eu passei a entender vários, vamos dizer assim, o modus operandi da oficina, né? Várias técnicas que o Assis usava para ensinar literatura, que ele fez questão de partilhar, ele faz questão de partilhar aquilo que ele sabe. E eu trabalhei também vamos dizer assim, com uma teoria do conto, que passou a ser usada, daí então, nas oficinas da PUC, e eu deixei que todo mundo em todo o Brasil usasse, né? Porque, modéstia à parte, ficou bacana no material. E eu sou oficinete de plantão, né? Sou a primeira oficinete que mora, sou muito da oficina. E eu então criei essa oficina de criação literária, também porque na oficina do Assis existe uma seleção muito criteriosa, muito rígida, e são cerca de 100 pessoas que procuram a oficina anualmente, nós só temos lugar para 12, 15 pessoas no máximo, né? Então eu passei a pegar essa sobra, não é uma sobra, claro que não, mas passei a pegar esses interessados. Atender a demanda, né? Exatamente isso. Tinha uma demanda reprimida que eu tinha que suprir ali. Justamente esse número de novas pessoas que cada vez mais se interessam pelas oficinas, tem outros escritores na cidade que também desenvolvem as suas. Tu achas que é uma maneira também de formar mais leitores? Eu acho que sim. Frente ao centro do país, Rio, São Paulo, eles costumam dizer assim, se a gente chuta uma árvore em Porto Alegre, caem 10 escritores. De fato, eu acho que é o lugar do Brasil em que mais nós temos oficinas, em que mais nós temos escritores. E não sei te dizer, talvez, não sei, mas talvez o lugar onde a gente tenha mais leitores proporcionalmente. E tem uma característica a oficina de criação literária, né? Não só a minha, todas as oficinas, a do Alci, a da Valesca de Assis, enfim, todo mundo, da Jane Tutiquian, tem uma característica assim, não é que essas oficinas despejem no mercado novos autores. Ela decepciona várias pessoas que querem ser autores, elas se dão conta que não vão ser autores nunca, e despeja no mercado leitores muito preparados. Eu acho que, inclusive, a função da oficina é essa, né? É tirar aquela veleidade, a pretensão
do autor iniciante, né? Ensina a humildade e ensina também aqueles que têm que saber que não vão ser escritores por nada no mundo, mas que podem ler, não só a literatura, todas as artes, podem ler de maneira melhor e mais produtiva. Bom, tu falaste de Porto Alegre, né? Número grande de escritores e tudo mais. Tu és nascida e criada aqui na cidade. Nascida e criada aqui. O que tem da cidade na tua obra? O que tem da cidade na minha obra? Ela Olha, é, de certa maneira, um fundamento para a tua obra, ou a tua obra tu achas que é mais universal? Eu não sei, eu acho que Porto Alegre tem duas coisas que não são incompatíveis assim. Eu tenho, com relação ao nosso estado e com relação à nossa cidade, eu tenho uma gratidão imensa, porque foi a cidade, foi o estado que acolheu minha gente quando vieram da Europa fugidos de pogromos, e foi esse lugar, foi esse estado, essa cidade que deu para minha gente trabalho, que deu estudo, que deu morada e que abrigou todos nós.